Olá pessoal, então neste exemplo nós vamos apresentar a resolução de um exercício de equação do primeiro grau para o método dos mínimos quadrados. Bem, então a primeira coisa que nós temos que fazer é determinar a equação do primeiro grau, que é A0 vezes x mais A1. Bem, aí a gente observa aqui que a gente tem A0 que multiplica x, então nós podemos determinar que x é a função g1. E tem A1 que multiplica 1, né? Porque não tem nada multiplicando, então é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então a gente tem a função 1, né? A constante 1, sendo a função g2. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é determinar os produtos escalares, né? Então a gente tem aqui produto escalar de G1, 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 G2, depois G1 f de x. Aí na próxima linha, G2, G1, G2, G2, G2 f de x. Bem, quem é o produto escalar de G1 com G1? O produto escalar de G1 com G1 é somatória de k indo de 0 até n de xk vezes xk. Que é igual a somatória de k indo de 0 até n de xk ao quadrado. Quem que é o produto escalar de G1, G2? É somatória de k indo de 0 até n de xk vezes 1. Então você observa que para formar o produto escalar é bem fácil, né? Basta você pegar quem é a função G1 e depois quem é a função G2 e multiplicar os termos. Então vai ficar somatória de k indo de 0 até n de xk. Quem que é o produto escalar de G2, G2? É a somatória de k indo de 0 até n de 1 vezes 1. Isso dá a somatória de k indo de 0 até n de 1. Bem, aí o produto escalar de G1 f de xk será somatória de k indo de 0 até n de xk vezes f de xk. E, bem, é só isso, não dá para simplificar nada. E a gente tem aqui G2 f de xk. Quem que é? Somatória de k indo de 0 até n de 1 vezes f de xk. Isso vai resultar para a gente somatória de f de xk. Bem, feito isso, a gente tem que montar a tabelinha, né? Nós temos os pontos 0 e 0,01, 1 e 1,01, 2 e 1,40, 3 e 3,81, 4 e 4,01,
Bem, aí se a gente olhar os produtos escalares que nós precisamos calcular, nós temos x ao quadrado, 1 e xk vezes f de xk. Né? E também temos somatória de de xk e também somatória de f de xk. Os dois primeiros termos eu já tenho, né? xk e f de xk. Então eu preciso fazer o cálculo do x ao quadrado, o de 1, né? A função 1 ela vale 1 sempre, e xk vezes f de xk. Bem, fazendo as contas, nós temos aí essa tabela formada, né? Bem, terminada a tabela, né, de preencher, basta você fazer a somatória. Então você vai ter lá somatória de xk equivale a 10, de f de xk 10,24, de xk ao quadrado vale 30, somatórias de 1 vale 5, somatória de xk vezes f de xk vale 31,28. Aí a gente pega esses valores e substitui no sistema linear, né? Que está na forma matricial. Então a gente tem lá G1 é somatória de x ao quadrado. G1 G2, que é igual a G2 G1, é somatória de xk. Depois somatória de 1 equivale a 5. Somatória de xk vezes f de xk equivale a 31,28. E somatória de f de xk é 10,24. Bem, montado o sistema, agora a gente vai partir para a solução. Primeira coisa, a gente tem que encontrar o pivô. Então, o pivô equivale a 30, né? É o primeiro elemento da diagonal principal. Bem, e para zerar o termo de baixo, eu preciso fazer a terceira regrinha das matrizes, né? Que é pegar uma linha, subtrair ou somar uma outra linha multiplicado por uma constante. Essa constante a gente vai utilizar a técnica de eliminação de Gauss, por isso vai ser a M21, né? Que é o termo que eu quero zerar, que vale 10, dividido pelo pivô 30. Isso vai ser igual a 1/3. Bem, então o primeiro elemento da segunda linha será 10 menos 30 vezes 1/3, isso dá 0. O segundo elemento é 5 menos 10 vezes 1/3, isso dá 1,6667. E o último elemento é 10,24 menos 31,28 vezes 1/3, isso dá menos 0,1867. Bem, aí a gente constrói novamente o sistema linear, né? Com os novos termos que a gente encontrou para a segunda linha. E a gente já pode fazer a resolução do sistema linear. Então a gente tem que lembrar que a gente tem que transformar esse sistema matricial num sistema linear novamente e a gente começa a resolver de baixo para cima, né? Então vai ser 1,667 que multiplica A1, que é igual a 0,1867, né? Aí você isola o A1, ele vai ser menos 0,112. Bem, aí a gente tem a linha de cima. Então a gente vai ter 30 a 0 mais 10 a 1, que é igual a 31,28. Aí isolando o a 0, né? A gente vai ficar com 31,28 menos 10, que multiplica menos 0,112. Tudo isso dividido por 30, né? Isso vai dar 1,08. Bem, então descobrimos quanto vale o valor de A0 e o valor de A1. Então a gente pode escrever a função como φ de x é igual a 1,08x menos 0,112. Ok? Bem, pessoal, então é isso. Um grande abraço a todos e bons estudos.